Olá, sejam todos bem-vindos à coluna de negócios digitais do Diário de Santa Maria. Meu nome é George Kampf e o assunto de hoje é as gerações e o consumo digital. A nossa coluna é um espaço dedicado a potencializar os negócios digitais, ou seja, a sua loja virtual, o seu serviço digital, o seu infoproduto, através de abordagens sobre planejamento, execução e também, obviamente, o marketing aplicado aos negócios digitais. Então, o nosso assunto de hoje é sobre as gerações e o consumo digital. Então, nós vamos abordar aqui um assunto bem interessante que é entender como é que está o mercado e para onde que ele vai. O porquê que é importante ter negócios digitais baseado num estudo sobre as gerações. Ou seja, as gerações, vamos começar pela geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha, que é a mais nova geração aí entrar já no ambiente de consumo. Então, se a gente olhar esse quadro aqui, gente, é um quadro muito simples, tá? Geração e consumo digital, nós vamos ter nessa primeira coluna as questões das gerações. Então, nós temos a geração X, a Y, a Z e a Alpha. E ali embaixo a gente vai relacionar algumas coisas, alguns meios ou alguns impactos que foram realmente interessantes nessas décadas que vão ser relacionadas aqui. Então, nessa primeira coluna, em 1980, nós temos aqui final de 1980, foi quando nasceu a geração X, né? A geração que eu faço parte, né? Essa geração, então, é uma geração que nasceu quando estava começando a acontecer, por exemplo, o celular. Foi quando começou a surgir o celular, lá naquela época, quando começou a se potencializar, final dos anos 80. Aqui já, em 1990, é quando nasce a geração Y. E eu aqui, já nessa época, tinha então, essa geração X já tinha 10 anos de idade. Aqui nos anos 90 é um marco quando realmente surgiu a internet no Brasil. O surgimento da internet quer dizer que foram os primórdios da internet. Não é ainda um uso comercial, nem um uso social. Aqui era nos meios acadêmicos, na universidade, era mais uma questão de pesquisa até do que realmente uma popularização da internet. Mas é um marco interessante entender que aqui nos anos 90 é quando a internet está surgindo. Nos anos 2000, a gente já tem aí uma grande influência do digital. E a gente vocês já vão ver ali que é quando nasce a geração Z. E eu coloquei ali em verde, já começar a destacar, que a geração X aqui já tinha 20 anos de idade. Né? Nesse parâmetro, quer dizer que ele já começa a entrar nessa linha de consumo. É um adolescente já passando ali para um profissional liberal, com estágios, mas que já tem um certo grau de consumo na sociedade. Ele ainda não tem as possibilidades de consumir digitalmente. Ele tem uma relação com o digital ainda muito pequena, porque nos anos 2000 as questões de lojas virtuais, a questão de consumo digital no Brasil era muito pequena. Então ele ainda não tem essa relação, a geração X não tem essa relação. Então digamos que para uma geração X aí até que a metade da vida dele, ele está até os 20 anos, ele está basicamente, praticamente analógico. Então é interessante a gente entender isso, né? Ele tem uma vida muito analógica, essa geração X que é mais antiga aqui do nosso quadro, então essa relação vai se configurar também na forma com que ele compra hoje. E a gente vai continuar avançando nisso. Já em 2010, se a gente passar de 10 em 10 anos, a geração X ela já tem 30 anos. A geração X quer dizer que ela já tem um perfil de consumo muito mais avançado. Em 2010, por sua vez, nós já temos uma influência do e-commerce no Brasil. Ou seja, aquilo que vem muito da Europa e vem praticamente as estratégias americanas, norte-americanas, elas já começam a influenciar o nosso mercado, já começa a vir forte a questão da loja virtual, a popularização da internet, o alcance da internet. Aqui nós já temos o smartphone se popularizando de uma forma muito importante e essa geração Y já começa a trabalhar muito mais forte nessa questão de estar conectado e ele já está praticamente entrando nessa linha de consumo, já está com 20 anos a geração Y. Ou seja, a geração Y, diferente da geração X, ela já teve 10 anos só analógicos e nesses próximos 10 anos ele já está inserido no mercado digital. A geração Z está recém engatinhando ali, está nos seus 10 anos. Mas podem ver que aqui tem uma relação muito interessante, que aqui já começa a nascer o Alpha. O Alpha
é o considerado 100% nativo digital, ou seja, o alfa aqui ele já está no auge do digital, as pessoas já estão inseridas, a população já está inserida dentro do digital, isso quer dizer que o alfa é a primeira geração 100% digital. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o alfa, assim como também o Z, que tem pouco conexão com o analógico, eles não têm mais medo do digital. Aquilo que nós, geração X ou as gerações anteriores, tinham de preocupações com os meios digitais, essas gerações elas já nascem com o DNA digital. Então imaginem que aquilo que a gente tem dificuldade ou que a gente tem preocupação no meio digital, essas gerações não têm. E nós vamos ver mais à frente que elas substituem e que elas vão trazer, na verdade, uma visão totalmente digital. E não mais essa preocupação de comprar no físico e comprar no analógico. 2020, nós temos então a geração X no auge do seu consumo. Coloquei em cores ali até para a gente conseguir visualizar isso de forma mais didática aqui. Digamos com 40 anos, o profissional liberal, já com pai de família, uma estabilidade no emprego, um alto valor de consumo. E esse consumo, hoje da geração X, ele se dá cada vez mais no digital. Obviamente, ele tem um pé no analógico, então esse pé no analógico ainda faz a característica de compra dele ser muito na loja física, mas ao mesmo tempo ele está lá cotando na loja digital e fazendo essa mescla entre compras físicas e compras digitais. Então essa é a questão, gente. Se os nossos 40 anos, se a nossa geração X já tem um perfil de, vamos colocar aqui meio a meio, físico e digital, pela lógica, o que o Y faz? O Y deve ter aí uma relação, gente, de pelo menos 60% a 70% do digital para o físico. Se a gente for na geração Z, a gente deve potencializar isso, obviamente, para 80%. Então aí a gente começa a entender, eu consigo, olhando para as gerações, fugir do meu futuro cliente? Mas vamos avançar um pouquinho na história, então, vamos tentar entender o que o futuro nos reserva, o que tem pela frente, então. Se a gente continuar nessa evolução, onde é que chega o X, o Y, o Z? E agora, na próxima década, nós vamos ter o alfa entrando com uma relação de consumo. O alfa com 20 anos, o Z com 30 anos, o Y com 40 anos e aqui o X, a geração X, a nossa geração, também consolidada e comprando e consumindo muito ainda. Ou seja, se a gente olhar para os números, qual é o efeito prático, então, que a gente relaciona com 2030? É de que nós vamos ter, então, uma virada de chave onde o digital vai sobrepor o tradicional. E por fim, então, a última coluna desse nosso quadro, completando o quadro, fazendo uma previsão lá para 2040, uma previsão baseada nas gerações, a evolução delas e quanto elas entram nesse meio de consumo. Nós vamos ter aí a geração X aproximando aos 60 anos de idade. Aqui eu já coloco ali uma graduação laranja, porque ele já começa a sair um pouco da questão do consumo, pela questão da idade, já tem uma relação de consumo menor do que na etapa produtiva entre 40 e 50 anos, então ele já começa a decrescer o consumo per capita dessa geração, mas a geração Y, a geração Z e a geração alfa puxam o consumo do digital. Então aqui, gente, numa relação mais, aí sim, mais apocalíptica, a gente tem aí um efeito onde não só o digital vai passar do analógico, do negócio tradicional, como ele também vai estabelecer aqui uma soberania e até, quem sabe, uma extinção do tradicional como a gente conhece. Ou seja, pode ser que lá em 2040 a gente tenha uma realidade totalmente diferente entre as lojas físicas e as lojas virtuais, onde a física provavelmente vai ser o espaço de experimentação, de experiência e o consumo totalmente voltado para o digital. Eu espero que vocês tenham gostado desse exercício. Eu achei muito bacana fazer essa relação com as gerações para ver que não é opinião, gente. A gente não consegue prever o futuro se a gente não fizer uma relação com a evolução, com a característica do consumidor. Se a gente pensar em negócios digitais, aqui essa planilha, ela consegue nos mostrar como que a característica do nascimento, da vida
dessas novas gerações, algumas 80% digital, outras totalmente nativas do digital, elas vão refletir nos nossos negócios daqui para frente. Então eu achei super interessante trazer isso aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Novamente, qualquer dúvida, clique aqui no botão embaixo, me chama lá no WhatsApp, manda uma mensagem ou então comenta ali no vídeo, que vai ser o maior prazer conversar com vocês e trazer essas demandas aqui também para as nossas aulas, para a nossa coluna de negócios digitais. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Essa é a coluna de negócios digitais do Diário de Santa Maria. Meu nome é Jorge Campos. Muito obrigado pela atenção de todos.